Para quem sente dor, o tempo é inimigo. Cada minuto é insuportável. Momentos de aflição e tortura. Quando os limites da medicina se esgotam, o poder de Deus entra em ação. Está no ar o programa Corrente dos 70. Segundo um levantamento do Ministério da Saúde, o índice das doenças sexualmente transmissíveis no Brasil tem aumentado em determinada faixa etária, como, por exemplo, os casos de HIV ou AIDS entre homens de 15 a 29 anos. Em 2021, 53,3% dos infectados tinham entre 25 e 29 anos. Outra doença que tem registrado crescimento no número de casos é a sífilis em homens, mulheres e gestantes. Entre 2020 e 2021, o crescimento de infectados foi de cerca de 32%. Se não tratadas, essas infecções podem causar lesões nos órgãos íntimos, infertilidade, doenças neurológicas e cardiovasculares e até câncer. Ao menos 13 mil pessoas morreram no Brasil em decorrência da AIDS em 2022, de acordo com o relatório da Organização das Nações Unidas, que tem como objetivo coordenar uma resposta global à epidemia de HIV. Os dados apontam que o país registrou cerca de 3 mortes a cada 2 horas no ano passado. Ainda de acordo com a ONU, uma pessoa morreu em decorrência da AIDS por minuto em todo o mundo em 2022. Foram 620 mil óbitos no ano. E nem todos os infectados com AIDS buscam pelo tratamento. AIDS, sífilis, doenças incuráveis, controladas por medicamentos, mas que ainda infectam muitas pessoas por falta de prevenção e matam milhares de pacientes. Que Deus abençoe a sua vida. Chego até a senhora, chego até o senhor trazendo uma proposta para salvar a sua vida, para salvar a sua família. Você que está doente, você que acompanhando essa matéria aí, você está nessa estatística, você é parte dessas estatísticas terríveis, desesperadoras, históricos de pessoas que é triste. Sabe, quando a gente olha as imagens dos hospitais, imagens como essa, saber que são familiares de alguém, pai de alguém, mãe de alguém, irmão de alguém, é triste, né? Olha a dor que dá, só de assistir. Imagine quem vive isso. Mas não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Hoje nós acompanhamos os dados e as estatísticas de doença como câncer, AIDS, diabetes, tantas outras. É terrível, né? Triste. Mas você vai conhecer nesse programa algumas, dentre milhares, mas algumas pessoas que eram parte de estatística, mas aqui na Corrente dos 70, recebendo a poderosa imposição de mãos dos homens e mulheres de Deus, seguindo a palavra de Deus que diz: imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Essas pessoas saíram de estatística para testemunhas. Sua vida pode mudar, minha amiga, meu amigo. Terça-feira, Corrente dos 70. Uma corrente pela vida. Conheça a história do Tiago. Ele era estatística de HIV. Hoje ele é testemunho do poder de Deus. Tiago, qual era o seu diagnóstico? Pastor, retornando para a igreja depois de um período afastado e de altos e baixos, eu adoeci, digamos assim, do nada. E explicar é complicado, porque era uma sensação terrível de morte. Eu não conseguia levantar da cama, tive febre alta. Só para o senhor tentar entender, num calor de 30 graus, eu estava com 3 blusas debaixo de 3 cobertas e tremendo. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu resisti um pouco, demorei para buscar ajuda médica. Era terrível meu estado de saúde. Assim eu fui internado. Chegando no hospital, eu fui acompanhado. E aí eu fui diagnosticado, na verdade, com várias doenças.
Eu tive água no pulmão, derrame pleural, tive bactérias no sangue, eu estava com o princípio de tuberculose. Meu estado estava muito sério, pastor. Eu sofri muito, mas a causa de todas aquelas doenças foi por conta que meu sistema imunológico ele estava enfraquecido porque eu tinha sido contraído com o vírus HIV. E quando você recebeu esse diagnóstico de HIV positivo, você viu que a sua vida ali estava em risco? Sim, a médica disse que não havia cura. Para os outros problemas, sim, mas para o HIV, não. E ela disse que eu tinha que tentar controlar, tomando antirretroviral pelo resto da minha vida. Só que tinha um porém. Como eu tinha bactérias no sangue, eu tive que... Ela falou o seguinte, eu tinha que ficar durante 6 meses tomando antibiótico na veia. Foi uma guerra, foi uma luta. Porque se misturasse com o antirretroviral, eu morria. Então, teve que esperar esse processo. Só que quando eu recebi essa notícia, em vez de eu desanimar, eu se fortaleci. Eu lembrei de todos os aprendizados da fé na Igreja Universal e determinei, eu vou lutar. Peguei a palavra do pastor, você está curado. E eu senti, não é a palavra adequada, mas eu percebi, eu confiei, mas eu não me atrevi a fazer um outro exame, mas eu esperei o médico solicitar, trocou a equipe médica que estava me acompanhando. Quando foi solicitado novos exames em geral, especialmente do HIV, né, que não havia cura, eu lembro que eu peguei na recepção antes de levar no médico, estava tudo lacrado, eu levantei, meu Deus, eu determino, vai dar negativo, mas se não der negativo, eu não vou desistir. Abri e fui olhar o exame de HIV, que eu olhei negativo, eu desacreditei, pastor. Eu fiquei surpreso, fiquei maravilhado. A surpresa foi tão grande que você até duvidou. Você determinou e duvidou? Pastor, eu falei, não é possível, foi muito rápido. Eu pensei que eu ia ficar tempos lutando. Eu não acredito. Como que eu que provoquei o milagre e fiquei assim meio desacreditado. Eu falei, como que o médico vai entender isso? Eu entreguei na mão dele. O médico, dentro do ambulatório de infectologia tinha 4 médicos, tinha o médico principal e tinha como que se diz, os estudantes, residentes lá. O médico nem olhou meus exames, deu para os outros, ele estava acompanhando o meu histórico, falou, esse é o paciente, Tiago, ele chegou assim, assado, ele é HIV positivo, e os outros olhando, mas aqui não está marcando HIV positivo, doutor. Ele se assustou, e aí surgiu um conflito ali entre a equipe médica. Eu que vi o exame, eu fiquei assim desacreditado. Imagina eu não consegui abrir a boca para falar para eles, eu vou falar o quê? O poder de Deus, e eles ficaram batendo cabeça, pastor. E conclusão, eles me liberaram, falou, não tem como futuramente aplicar nenhum antirretroviral, ele não tem HIV. Curado de AIDS. Sim, senhor, pastor. Para honra e glória de Deus. Como é que é a sua vida hoje? É muito diferente, né? A pureza, viver com Deus. Eu agradeço a Deus. Você tem limitações? A doença deixou sequela, deixou limitações? Não, senhor, pastor. Inclusive, eu posso até doar sangue. Amém, pessoal? Você que está me assistindo agora, você tem ideia do que você está assistindo, está ouvindo do Tiago? Está aqui, ó. O Tiago não era para estar vivo, ou podia até estar vivo, mas restrito a muitas coisas e limitado a coquetéis. Não poderia ter um bom relacionamento, sonhar com a família, com nada. E hoje, totalmente curado. Totalmente livre, para a honra e glória de Deus. Nós falamos da corrente dos 70. Leia aqui, ó. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Palavras do nosso Deus. E está aqui, ó. A prova viva. A prova viva. Aqui, Tiago, estende a mão comigo aqui. Diga, eu fui curado de AIDS. Eu fui curado de AIDS. Vem. Você vai ser também. Amém? Tiago, foi a tua fé. Se ele não tivesse, olha para mim. Senhora, senhor, olhe para mim. Você que está aí agora, vivendo essa realidade.
Você está vivendo o que ele viveu. Se ele não tivesse chegado aqui na corrente dos 70, teria chance dele estar totalmente curado? Responda. Pensa comigo, quero que você pense. A doença não vai fugir, sumir com o tempo. Os tratamentos, dependendo da doença, não vai resolver. Você sabe do que eu estou falando. Eu estou falando da AIDS, mas engloba todo tipo de doença. Olha a palavra de Deus. Aqui é a palavra de Deus. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. É verdade isso aqui? Permita que eu, ou um dos 70, um de nós, um desses homens e mulheres de Deus que você vai ver aqui atrás, permita que nós possamos impor as mãos sobre você, sobre o seu familiar, sobre uma peça de roupa, sobre uma foto. Alguma coisa precisa ser feito. Se você não fizer nada, não reagir, você já tem o histórico, você já tem os resultados do exame. Vamos lutar? E eu tenho fé para colocar a mão na sua cabeça e determinar a sua cura. Terça-feira, aqui no Templo dos Maiores Milagres. Tem mais, você vai conhecer a Débora também. Ela também, por causa de uma doença sexualmente transmissível, foi desenganada. E foi aqui na corrente dos 70 que ela encontrou a vitória. Débora, conta aqui pra gente o milagre que você alcançou usando a sua fé aqui terça-feira na corrente dos 70. Então, pastor, no início do ano passado, eu tinha percebido que o meu corpo ele estava diferente, né? E aí eu fui no postinho da minha casa e conversei com a ginecologista. Eu expliquei para ela o que estava acontecendo e tinham nascido umas verrugas no meu corpo. Aí ela falou assim, Débora, essas verrugas, elas parecem ser verrugas nascidas causadas pelo HPV, que é uma doença sexualmente transmissível e conforme vai passando o tempo, ela vira um câncer. Essa doença, o tratamento dela é agressivo, é sério, é uma doença grave, é uma doença que compromete a vida. Ela evolui para câncer. Sim. Ela falou que como não tinha cura, né, tinha uns tratamentos que iam fazer um paliativo. Não é? Então, não tinha cura? Não tinha cura. E aí, quando veio o diagnóstico, realmente eu estava com a doença. E aí eu saí dali muito triste, chorando já, né? E aí chegou em casa, continuou aquele sofrimento, né? Aquela angústia. E veio, você estava falando que por causa disso, você começou a desenvolver a depressão. Sim, senhor. Quando eu saí na rua, eu tinha que trabalhar, né? Eu moro sozinha, tinha que trabalhar. E quando eu saía na rua, eu via as pessoas olhando para mim, só que elas não estavam olhando para mim. E na minha cabeça, ela sabia daquilo que eu estava passando, só que ninguém sabia. Começou perturbação. Sim, só eu sabia daquilo. E aí eu usava as máscaras, né, para tentar disfarçar. Eu falei, vou usar essas máscaras aqui, porque ninguém vai me ver, ninguém vai me reconhecer. E eu ia trabalhar, voltava e eu só chorava. Deu depressão? Deu depressão. Eu não comia mais, eu não queria mais sair de casa. Eu cheguei a emagrecer no máximo 30 quilos. Eu emagreci. 30 quilos? Sim, sim. Meu Deus do céu, você chegou a passar pensamento até de tirar a vida? Sim, senhor. Eu moro assim, tipo um sobrado, né? Mas não é tão alto. E aí eu cheguei ali, eu olhei pra baixo e falei assim, já que a doutora falou que não tem cura, né? Por que eu vou viver? Eu nasci num berço evangélico. Eu me afastei uns meus 14 para 15 anos. Durante esse tempo todo eu vim afastada. E aí eu fui pesquisar na internet uma igreja, né? Falei assim, não, Deus vai me curar. Se a médica falou que não tem cura, Deus vai me curar. Eu sei que Ele vai me curar. Como você conheceu a Corrente 70? Eu estava assistindo, né, na TV. Estava vendo o programa? Antes disso, pastor, como eu passo para ir trabalhar, eu passo aqui em frente todos os dias. Só que eu via essas luzes aqui e me chamava muita atenção. Só que eu não enxergava que era Universal, né? E eu tinha um preconceito da Universal. Eu tinha um certo preconceito. E eu não enxergava o nome da igreja, né? E eu falei assim, nossa, que lugar é esse? Aí eu estava em casa, né? Fui ligar a TV e comecei a passar os canais. E aí parou bem aqui no programa da TV, né? E aí eu comecei a frequentar. Eu cheguei para aquela porta ali, e aí já tinha começado a reunião, era o senhor que estava no altar, e a partir dali eu comecei a vir. Eu vi o senhor falando das 7 semanas, e eu falei assim, eu vou fazer. Você fez o propósito? Fiz o propósito, e aí eu fui lá no mês passado, no dia
27, eu fui refazer os exames. E eu fiz uma oração quando eu estava na sala de espera. Eu falei assim, aí eu fechei meus olhos e falei assim, Senhor, quando eu entrar naquele consultório, que não seja a doutora que esteja lá, que seja o senhor que esteja sentado naquela cadeira. E ali eu fui determinada. Eu fiz os... Pegou o resultado. Peguei o E aí? resultado. Agora é dia 18 e a doutora falou assim pra mim. Aí ela pegou assim... Esse aqui? Aí ela... Abre aí. Débora, esse aqui foi do antes. E depois. Aí ela pegou esses exames aqui e ela olhou assim pra mim e falou assim, eu não entendi o que aconteceu aqui. Só que eu tava olhando pra ela e eu falei assim, a senhora não tá acontecendo. A senhora não tá entendendo, mas eu estou entendendo o que tá acontecendo. É o mover de Deus na minha vida. Ela falou, Débora, seus exames não deram nada, tá Curada. Mas a médica disse que não tinha cura. mas Deus me curou. Foi a sua fé bem forte para Jesus, amém? Corrente dos 70, uma reunião especial de cura e libertação para todas as áreas da sua vida. Levante-se, caminhe em direção à sua nova vida, cheia de bênçãos de Deus. Passando pela imposição de mãos dos 70, você verá o milagre acontecer. Deus transformará todas as lágrimas em sorrisos, toda dor em vida, através da imposição de mãos. Sua vida e de sua família serão restauradas. Venha buscar o seu milagre. Corrente dos 70, uma corrente pela vida. Nós vamos usar as mãos. O Senhor Jesus disse, imporão as mãos. E se você ler os evangelhos, você vai ver o Senhor Jesus usando as mãos em todos os milagres que realizou e deixou essa ordem. Essa palavra é poderosa. Nossas mãos estão consagradas e abençoadas. Um de nós, ou eu ou um dos 70, vamos impor as mãos e colocar essa palavra à prova sobre você e sobre o seu familiar. Vamos a uma matéria que fala mais sobre a poderosa imposição de mãos. Poder supremo que representa a ação divina. Você já parou para pensar qual o poder que tem as suas mãos? Além de representar afeto, elas são essenciais para realizar tarefas domésticas e atividades profissionais. Com as mãos, podemos escrever, segurar objetos. Para uns, ajudam a reconhecer e ver o mundo. Já para outros, a se locomover. A mão é a parte fundamental do corpo humano. Mas é claro, no mundo físico, agora você já imaginou a importância da imposição das mãos no mundo espiritual? Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficaram curados. Esse é um dos ensinamentos deixados por Jesus quando ele passou pela terra. Além disso, o Criador realizou inúmeros milagres por meio da imposição das mãos. Obrigado, Senhor. Eu nem sei o que dizer. E como diz na palavra de Deus, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se a cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Após a sua partida, o Altíssimo determinou aos seus discípulos que continuassem realizando as suas obras e deu a eles a autoridade para operar milagres ainda maiores. É dando continuidade a esta ordem que os 70 homens e mulheres de Deus têm o desafio de curar os enfermos na hora, por meio da poderosa imposição das mãos na corrente dos 70. E cadê a dor? Acabou. Hein? Acabou. Recebeu o Recebi. toque das mãos dos Recebi. homens de Deus? Recebi. Cadê a dor? Sumiu, viu? Sim, começou com caroço, aí depois deu metástase e ela morreu em 6 E aí? meses. Eu fui tocar, aí que a gente faz o toque, né?
Tinha um caroço aqui, ó, bem aqui. Começou pequenininho, aí depois ele foi aumentando, acho que tava mais ou menos desse tamanho, assim, mais ou menos. Que isso? Ele ardia. Ah, Agora não tem mais o caroço, irmão, não tem mais nada. não tem mais nada. Eu fui diagnosticada com um tumor no cerebelo. O cerebelo é um órgão responsável pelo equilíbrio do corpo. Precisei ser submetida a uma cirurgia para retirar. Na cabeça. Sim, na cabeça. Cirurgia na cabeça é coisa grave. Sim ou não, pessoal? A senhora teve que passar por isso. Sim, eu tenho quase 70 pontos na cabeça. Fui submetida à cirurgia, 4 dias depois recebi alta. Só que o inferno eu conheci depois, porque a medicação que eu estava tomando, prescrita pelo médico, me deu uma alergia conhecida como síndrome de Stevens-Johnson. Perdi a visão, fiquei temporariamente cega, né? Eu tive broncopneumonia, infecção urinária. Um diagnóstico que você não sobreviveria. Uma sentença de que eu só teria 3 dias de vida. Meu Deus, 3 dias. E que se eu saísse dali seria um milagre, porque eu estava... E se eu saísse, eu estaria totalmente comprometida, vegetando em cima de uma cama. E eu não aceitei. Foi meu esposo, na época a gente era namorado. Ele veio lutar por mim no altar. Então foi muito importante isso. Os dias foram passando e vindo a melhora, o médico que cuidava de mim, que era o chefe lá, né? Ele falou assim para mim: depois de Lázaro, o mais recente milagre do Senhor Jesus foi você. Bem-vindo à vida. Totalmente restaurada. Totalmente restaurada, sem nenhuma sequela. E a cirurgia e é para eu lembrar pelo que eu passei e de onde o Senhor Jesus me tirou. E aí, qual foi a sua maior conquista nesse altar? Foi a cura? Essa conquista foi muito importante, porque me deu a vida, mas a minha salvação é mais importante. O Espírito Santo. Espírito Santo. Recebeu o Espírito Santo? Sim. É batizado com o Espírito Santo? Sim. Então tem a bênção completa. A bênção completa, graças. Foi a sua fé bem forte para Jesus, amém? Isso é o poder de Deus, as pessoas se surpreendendo. O que mostra Deus é médico se surpreendendo, é as pessoas se surpreendendo. Esperava a morte e veio a vida. Esperava o pior e cada dia melhor. Muitos chegam nesta corrente desenganados e decidem usar a fé para receber a cura e libertação para os males físicos e espirituais. E saem daqui completamente restaurados e transformados pelo Espírito Santo. Corrente dos 70, uma corrente pela vida. Toda terça-feira, às 7, 10, meio-dia, 15 e 20 horas. Na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Vamos lutar? Preste atenção, minha amiga, meu amigo. A doença não vai negociar com você, não. Ela tem que ser combatida. Você tem um histórico na família? Você tem doenças hereditárias? Você está doente? Você tem familiar doente? Você vive penando por causa dessas doenças, controlando diabetes, pressão, problemas respiratórios, cardíacos e tantos outros tipos de problema. Está na hora de você reagir, né? O que eu estou falando para você aqui é verdade ou não? Não tem como você saber se você não vir. Por isso, eu convido você. 7, 10, meio-dia, 3 da tarde, especialmente 8 da noite. Começa 7, 19, a poderosa imposição de mãos. Das 19 às 20, 20 horas, começa a grande corrente dos 70 e termina 9h15, 9h20, você sai pelo corredor dos milagres. Vamos acompanhar mais resultados. São muitos os resultados, são milhares de pessoas que não eram para estarem vivas, estão aqui testemunhando sobre essa poderosa imposição de mãos que realizamos terça-feira na corrente dos 70. Qual o nome da senhora? Raquel. Estava sentindo o quê? Olha, tudo bem. Quando eu saí de casa para tomar banho, me deu uma dor aqui na nuca, né? Tá aqui no joelho, eu tenho uma dor no joelho. E agora? Ainda tá ainda? Não, não tem mais não. Cadê a dor? Foi embora. Foi a sua fé, amém, pessoal? Tu estava sentindo dor de cabeça? Nos olhos e na testa, muito forte. O senhor recebeu a imposição? Ele impôs as mãos. Colocou a mão na tua cabeça, aconteceu o quê?
Fiquei com ela. Mexe aí, cadê a dor? Tô bem, sumiu. A senhora chegou sentindo dor. Recebeu a imposição de mãos? Não recebi. Só quando o senhor entrou já... Só de entrar e levantar a mão, cadê a dor? Sumiu. Então deixa eu impor a mão aqui, ó. Amém. Receba o seu milagre. Quantos milagres, quantas pessoas que foram salvas, tiveram as suas vidas salvas na corrente dos 70. Pessoas que não eram para estarem vivas, que eram para ser número de estatística, estão aqui testemunhando, engrandecendo e glorificando o nome do nosso Deus e provando para você que está aí agora sofrendo, tempo de milagre não acabou. Vamos lutar? Terça-feira eu quero a senhora, o senhor que determina dentro de você, eu vou buscar o meu milagre. Terça-feira, na corrente dos 70, uma corrente pela vida. Bom, eu ficaria aqui mostrando resultados porque são muitos, mas eu quero falar agora de hoje, quarta-feira. Hoje acontece uma reunião que a proposta dela é a sua alma. Quarta-feira da armadura de Deus, na noite da alma. 8 horas da noite hoje, o Bispo Cleito estará à frente dessa reunião especial e eu convido a todos, você que está fraco na fé, você que está afastado, você que se esfriou, faltou essa armadura para você, você não revestiu da armadura, de toda a armadura. E hoje, por causa de alguma situação, uma mágoa, uma decepção, uma desilusão, um tropeço, você acabou desanimando, esfriando, caindo. Mas você está aí agora, você está vivo, você está me assistindo, vamos lutar? Tem fé para vir hoje aqui? Eu convido você, 8 da noite, participar desse estudo, buscar o Espírito Santo, renovar a sua fé, voltar à sua primeira fé, ao seu primeiro amor, a sua comunhão com Deus. Avenida João Dias, 1800, aqui em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, no Templo dos Maiores Milagres, tá bom? Vou deixar você com esse intervalo e o convite. Deus abençoe a todos, estaremos aqui esperando você. Muito pior que as guerras físicas que enfrentamos no mundo são as guerras espirituais. E quem não estiver vestido de toda a armadura de Deus, não irá resistir. Nesta quarta-feira, um profundo estudo sobre a armadura de Deus, como fazer para usá-la e vencer. Às 20 horas, no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro.